E não é que o Fabrício Verdun se atreveu a prever a derrota de Charles do Bronx? Pior que isso, Verdun não apenas palpitou que do Bronx seria derrotado por nocaute no confronto do sábado passado contra o iraniano Beneil Dariush, como torceu por isso. Pasmem, que horror! Como pode um brasileiro torcer contra um compatriota? Primeiro, Verdun fez um vídeo para uma rede social em que cravou sem papas na língua. Abre aspas. Acredito que Beneil Dariush vai surpreender com knockdown, volume de golpes e o juiz para a luta. Depois, Verdun pegou um pouquinho mais pesado na análise e fez uma previsão de nocaute que azedou o clima de vez com a torcida do Charles do Bronx. E a gente sabe que se existe alguém popular no MMA neste momento, esse alguém é o Charlinho, o segundo atleta mais procurado no Google do Brasil em 2022, atrás apenas do jogador Richarlison, que fez aquele gol de placa na Copa do Mundo. Do Bronx, hoje, é o quarto lutador do UFC mais seguido em redes sociais, quase em terceiro lugar, onde se encontra agora John Jones. Enfim, tretar com alguém com esse hype todo traz muito hater. O contragolpe da torcida é avassalador. Palavras do Verdun aí pro canal Encarada, que acabou esquentando em alguns graus essa treta, essa confusão, essa pequena confusão com Charles do Bronx. Aspas, é uma luta complicada para os dois, porque Dariush é um canhoto e tem um jiu-jitsu muito bom e também aguenta muito. Acredito em vitória do Dariush por nocaute, dando uma pancada e o Charles caindo e ele continuando a bater. Além de fazer uma previsão categórica de derrota do Charles, que se mostrou uma furada, já que o brasileiro atropelou o iraniano no co-main event do UFC 289, Verdun também irritou a torcida ao revelar o óbvio, que torceria pelo atleta que ele viu chegar em sua academia, ainda cru, apenas sabendo a arte suave, e que ajudou a aprimorar as técnicas, fazendo esse cara se tornar um dos grandes nomes do UFC em uma das divisões mais disputadas, se não a mais disputada. Claro que Verdun teria que torcer por um amigo de mais de 10 anos da Kings MMA. As palavras do Verdun sobre isso foram assim, não tem como eu chegar aqui e fazer uma politiquinha com a galera, dizer que vou torcer pra bababá, não tem como, o cara é meu amigo de anos. Gosto do Charles do Bronx, não vou deixar de gostar dele nunca, mas não tem como eu torcer pra ele. Não existe essa possibilidade. Vou torcer para meu colega de treinamento, que faz parte da minha equipe. Claro que por não ficar em cima do muro, né? Como desejava o próprio Charles do Bronx. Sim, do Bronx disse depois que era melhor o Verdun ter ficado em cima do muro. Por ter sido verdadeiro, o Verdun foi louvado na internet? Claro que não, né? Ele virou um saco de pancadas nas redes sociais. Tá apanhando mais do que naquela surra que ele levou do russo Alexander Volkov. E no meio das bordoadas, vinda aí dos haters, o Verdun também levou uma alfinetada do próprio Charles do Bronx, que em entrevista ao querido Laerte Viana falou que Verdun deveria ter ficado em cima do muro e que agora vai ter que aguentar a torcida do Brasil. O que disse o do Bronx foi assim, pega aí, levanta aí as aspas. Verdun puxou um assunto que ele não precisava puxar, porém eu super entendo. Ele treinou milhares de anos com o Dariush, teve várias vezes juntos com ele. Mas o jeito que você fala, às vezes, é um jeito que pesa. E aí, você está falando sobre um brasileiro. E o brasileiro, ele não perdoa. Ele vai lá e dá-lhe no meio. Às vezes, eu prefiro ficar em cima do muro do que falar algumas coisas. Eu, particularmente, nunca vou torcer contra um brasileiro. Eu nunca vou torcer contra um brasileiro, repetiu. Nunca vou torcer contra um cara que faz parte da minha família ou do meu time. Independente de qualquer coisa, vou torcer sempre pelo brasileiro. Essa parte ficou meio confusa aí, hein, do Bronx. Se você não vai torcer nunca contra alguém que é do seu time, e a gente sabe que no seu time tem gringos, como, por exemplo, o seu treinador de wrestling, como é que você vai fazer quando ele enfrentar um brasileiro? Quando alguém do seu time gringo encarar um brasileiro? Bom, e o do Bronx ele não parou por aí não. O Charlinho ainda mandou um recado e disse bem assim, quando falar do Charles, tome cuidado, abre aspas. Acho que Verdun foi infeliz no que ele falou e no momento que ele falou contra um cara que o povo ama e que gosta de verdade, que sou eu. Hoje o povo
Não só o povo brasileiro, mas o mundo inteiro me abraçou de uma forma gigantesca. Quando falar do Charles, tome muito cuidado com o que você vai falar, alertou do Bronx. O Verdun, claro, tem sentido as críticas, as bordoadas, e até deu uma acusada de golpe no Instagram. Ele soltou um vídeo enquanto fazia esteira para tentar explicar aí seus comentários. Dá uma olhada nessa acusada de golpe. Sobre outro dia que teve a luta do Charles do Bronx contra o Benny Dariush, né? Então as pessoas queriam que eu torcesse pro Charles do Bronx só porque ele é brasileiro. Se estivesse lutando com outra pessoa, óbvio que eu ia torcer pra ele. Eu me dou bem com o Charles do Bronx, eu sigo ele, né? Eu acho ele um grande exemplo da luta, mas não tem como torcer pra ele se ele tá lutando com o meu amigo de 15 anos que faz parte do meu time também. Então eu iria contra meu time, contra meu amigo, só porque o Charles, nesse caso, né, é brasileiro. É uma besteira. Se fosse o contrário, eu tenho certeza que o Charles também não ia torcer pro brasileiro, só porque é brasileiro. Então as pessoas são ignorantes, né? Claro que não foi muita gente, foi poucas pessoas, mas igual, né? Olha, a verdade é que todo esporte é bairrista. A gente torce por quem tem uma história de vida parecida com a nossa, é normal. É sempre mais fácil simpatizar mais com quem mora perto da gente. E se é do nosso país, maravilha. Se é do nosso bairro, melhor ainda. Mas no MMA, nas lutas, nas artes marciais, as equipes, os times, as academias, eles têm uma importância e uma ligação com o lutador que é incomparável com qualquer esporte. Antes do MMA, quando era vale tudo ainda, era arte marcial contra arte marcial. Se você ensinasse suas técnicas para os outros, se passasse adiante aquilo que foi ensinado na sua academia, você seria visto como um traíra, seria mandado embora da sua equipe, seria deserdado. Não interessava a nacionalidade, mas sim a fidelidade. Na época dos samurais era pior ainda. Se um samurai abandonasse seu feudo e fosse lutar por outro feudo, logo ele era perseguido e morto, que era para não passar adiante os segredos, as técnicas de luta. Esse espírito samurai de pertencer a um time, que no Brasil começou com os Gracies, a uma academia, isso perpassa qualquer princípio de patriotismo. É muito mais importante manter a honra do seu time, da sua arte marcial, do que, claro, torcer por alguém só porque nasceu no seu mesmo país. Não faz sentido o Verdun apoiar alguém de outra equipe. Seria como torcer contra si mesmo, contra as técnicas que ele ajudou a desenvolver, contra o método de treino que ele ajudou a aprimorar. Quando subiu no octógono do UFC no Canadá dias atrás, o Dariush não era apenas o Dariush. Ele era também o Rafael Cordeiro. Ele era também o Fabrício Verdun. Ele era a Kings MMA. E Verdun seria, claro, um hipócrita se ficasse em cima do muro. Além de ser muito sem graça essa politicagem toda. Por isso, eu peço aí à horda de patriotas que parem de encher o saco do Fabrício Verdun. O cara já representou muito bem o Brasil. É um dos maiores nomes da história do MMA. E sempre foi autêntico. Nunca foi de ficar bancando o patriota. Inclusive, nas primeiras lutas dele no Pride, o Verdun entrava com um kimono que tinha bandeira da Espanha e do Brasil, já que ele já deu aulas de jiu-jitsu no país europeu. Então deixem o Verdun em paz e fiquem felizes aí, ó, contando o dinheiro da aposta. Se, claro, me escutaram no aquecimento do Superlutas antes do UFC 289, desculpa, eu avisei que do Bronx ia passar o carro, eu não fui na onda do Verdun. Eu sabia que certamente seria um atropelo como foi. Se você me ouviu, você tá aqui, ó, que nem eu, contando a grana. E não que nem o Verdun chorando as pitangas por estar sendo um saco de pancada dos haters. Então é isso, galera. Se você acha que patriotismo supera a equipe, supera o time, escreve aqui nos comentários e vamos deixar essa treta esfriar. É uma pequena treta, não é uma treta muito grande ainda. Então deixa esfriar, mas é de tretas também que a gente vive. Valeu, até a próxima.